estas historiazinhas tão simpáticas, tão queridas e tão fofinhas, amigas das criancinhas. Próximo para ti é o The Devil's Detective. Este, para mim, desde da estrutura do New Wave, é o meu preferido em termos de coisas horríveis. Bem, como vocês veem, o detetive do diabo é evidentemente passado no inferno. Todo passado no inferno. Aliás, a estrutura do inferno, digamos assim, são duas esferas sobrepostas. A parte de baixo é a parte do inferno que se industrializou e a maior parte dos focos desapareceram, mas existem montes e montes de demónios extremamente frustrados por já não poderem torturar os humanos com forquilhas e poços de petróleo e poços de alcatrão a arder, mas torturam-nos em tipo de serviços burocráticos. Sobre a estrutura do inferno está o céu. Portanto, quando uma pessoa que está presa no inferno olha para cima, vê imediatamente as nuvens do céu. De vez em quando passa por um buraco, uma espécie de túnel especial, anjos. Os anjos vêm escolher elevação aleatória dos funcionários públicos que estão presos no inferno. Ou seja, de vez em quando, 5 ou 6 almas escolhidas aleatoriamente podem ascender ao céu. O problema é depois escolher quais são essas almas, porque não é propriamente por uma pessoa ter sido bem comportada no inferno que vai para o céu. E aleatoriamente. No meio desta história existe uma espécie de mar gigantesco, que é o limbo, onde demónios vão pescar as almas, que depois as levam para uma espécie de estrutura, onde as almas se congelam sobre a forma humana. Portanto, sempre que alguém morre no inferno, e as pessoas morrem no inferno, vão parar outra vez ao limbo, são pescadas e repescadas e voltam outra vez à mesma situação de sempre. Ele é detetive porque há alguém que está a assassinar pessoas no inferno. Assassinar de maneira onde a alma é devorada e a alma já não aparece para ir parar ao limbo. É o detetive. Ele tem uma pistola, tem autorização especial para matar demónios, ele adora matar demónios. Sempre que um demónio o chateia, estás a comer. Pum! Então mataste um demónio? Não, o problema é tem autorização para isso. Quem é que anda a matar os pobrezinhos dos humanos? Quem é que é digamos assim, o assassino mais psicopata de todos? Deves desligar o microfone para não meter spoilers? Eu posso pôr só um spoilerzinho. Só um spoiler pequenino. Ou seja, é que nós já estamos a desconfiar quem é que é o assassino. É um dos anjos. E porquê que o anjo faz isto? Mata por amor. Para libertar a alma como a ascensão é sempre limitada, pelo menos mais uns 5 ou 6 vai os ascendendo. E como é que a alma tem que ser libertada para ascender ao céu sem ir parar ao limbo? Pela tortura e violência e pelo horror. Quanto mais obcecada for a tortura, mais rapidamente a alma pode ascender. Eu não vos conto depois o combate entre o detetive que descobre quem é o anjo assassino, porque são situações deliciosas. Mas há uma criatura chamada um pós-humano, que é o dono das florestas e das flores, que foi um indivíduo que se meteu dentro de uma casa e começou-lhe a crescer as crescências vegetais. Portanto, ele está em todo o lado do inferno. Ou seja, praticamente o corpo desapareceu, mas todas as flores podem ver. Todas as ervinhas que as pessoas pisam podem sentir. Portanto, é o grande informador do nosso detetive. Portanto, um verdadeiro panóptico florido, não é? E passaria então ao teu próximo livro, que é o Central Station. O Central Station, para mim, seria o melhor livro de ficção científica produzido este ano, do Lavie Tidhar. Claro que há outros, ou seja, há os do Peter Hamilton, há os do Alastair Reynolds, há os do Christopher Priest, mas eu quis falar um bocadinho dos fora da caixa. O Lavie Tidhar escreve um livro passado em Tel Aviv, que é a primeira base ou a primeira central de ligação com o espaço exterior. A Central Station é uma torre gigantesca, uma espécie de elevador que vai praticamente até a órbita e onde chegam todos os pós-humanos que vivem no sistema exterior. Não há aqui alienígenas, a não ser na realidade virtual, onde as pessoas podem controlar impérios galácticos, mas esses estão praticamente comatosos. Há a história, por exemplo, são várias histórias reunidas de um indivíduo que vive numa casinha muito pobre e que faz coleção de livros pulp
de aventuras de enfermeiras marotas e outros livros pornográficos que as pessoas compram como se fossem pães pequenos na Interzone são fabulosas como histórias. E há uma criatura chamada, que é vampira, que é chamada Shambhala, em honra da grande escritora Ciel Moore. E também, como no livro da Ciel Moore, ela tem os cabelos que mexem, como se fossem cabelos de uma gárgula, mas ao fim e ao cabo aquilo são estimulações eletrónicas. O que é que ela chupa? Não é propriamente sangue, mas é informação. Ela é louca por coligir informação e, portanto, como todas as pessoas estão ligadas umas às outras pela net, ela chupa a informação toda das memórias da pessoa porque não consegue viver sem isso. E há uma situação absolutamente fantástica. Numa das muitas histórias onde as pessoas vivem muitos anos e, ao fim e ao cabo de viverem muitos anos, resolvem morrer. Há um instituto dos suicidas. A pessoa vai ao instituto e diz: sim, senhor, você quer se suicidar? Como é que se quer suicidar? À romana? Numa tina, a cortar os pulsos? Quer suicidar a facada com um assassino profissional? E o outro diz: não, eu quero me suicidar num parque de diversões. Ok? E como é que é o suicídio? Ou seja, os amigos vêm todos ao parque de diversões que existe lá, despedem-se do velhinho, o velhinho mete-se numa daquelas carruagens da montanha russa, a carruagem sobe até ao ponto da montanha russa e depois desce. E quando desce não há quem a trave. Ou seja, geralmente há um acidente. No final da descida a alta velocidade, a carrinha solta-se do carril e vai esborrachar-se contra uma parede. As paredes aplaudem, porreiro, fixe, boa morte. Há um pequeno problema no livro, é que nenhuma destas histórias é realmente resolvida até ao fim. Todas elas ficam em suspenso. Talvez o Lavie Tidhar escrevesse, ou pudesse escrever mais histórias passadas neste universo, porque todas elas terminam em aberto. Há, claro, modos de caso e de outros personagens que não vale a pena estar-vos a contar aqui, senão a história em si perdia a graça. Mas não percam isto, está magnificamente bem escrito e tem centenas de pequenos ovos da Páscoa de referência a outros livros. Completamente. E depois destes vampiros binários e dos suicidas gourmet? O Runtime é uma das tentativas da Torcom para produzir pequenas novelas de 100 páginas, 150 páginas. Achei divertido esta porque é passado numa América distópica, onde praticamente já existe a muralha que impede os mexicanos de entrar. Todos os imigrantes não têm direito a absolutamente nada, nem à assistência social, nem a serem tratados nos hospitais, porque não são cidadãos. A cidadania paga-se e paga-se muito bem. Isto é a história de uma rapariga que quer conseguir entrar para a faculdade e não consegue, porque evidentemente não tem os direitos de cidadania. A mãe e a família que ela conseguiu trazer estão doentes e a única maneira que ela tem de ganhar dinheiro é entrar num concurso praticamente suicida. O concurso é atravessar as montanhas rochosas em rapel em praticamente menos de 24 horas, munida de um exoesqueleto de combate. Portanto, não podem parar, têm que andar sempre a correr e praticamente, evidentemente que há patrocinadores que fabricam super exoesqueletos. O dela é pobrezinho, foi montado através de várias peças que ela conseguiu comprar. E a maneira como ela atravessa as montanhas, munida do exoesqueleto, num estado frenético de corrida, é perfeitamente sublime. Eu não vos digo se ela ganha ou não ganha, mas não se esqueçam, se eu gosto do livro, é porque eu tenho uma alma perversa. E, portanto, não esperem um bom fim. Ok? Pronto, depois desta coisa, isto é assim uma espécie de Dark Grand Challenge versão Donald Trump. Agora passo a palavra a mim próprio. E começo com um clássico, o Bill the Galactic Hero do Harry Harrison, que eu desconhecia, infelizmente, penitenciar-me durante muitas décadas por isso. É a desconstrução total do militarismo na ficção científica. Isto é um romance satírico, em que tudo o que é satirizável é satirizar. É como pegarem no Robert Heinlein e inverterem todas as premissas. Uma delícia, um clássico, e é um daqueles livros que vale a pena ler, não só para ficar a conhecer o substrato e a evolução histórica da ficção científica, como também para nos desmistificar muitas das tropes que andam aí no cinema, na literatura, na ficção. Porque aqui o herói de combate é um desastrado e tudo corre mal. Não é aqui também onde o Bill perde o braço esquerdo e lhe fazem um transplante de braço
mas põe o braço direito no lugar do braço esquerdo. Portanto, o Bill é o único que consegue apertar a mão ele próprio. Entre tantos pormenores deliciosos, como aqueles inimigos serem um lagartinhos simpáticos. Bem, o próximo livro que eu trago, tenho que trazer aqui um bocadinho de Dylan Dog, não é? Mas não é bem Dylan Dog, é um romance muito raro de encontrar de Tiziano Sclavi. Eu tive a sorte de o apanhar em casa de um amigo meu quando ele foi arranjar um computador. Eu quis que ele me pagasse o arranjo com o livro, mas ele recusou-se. Só me emprestou. É um romance fragmentário. São um conjunto de histórias passadas dentro de um universo ficcional que é uma cidadezinha italiana perdida no meio do nada, que está isolada e tem uma pequena maldição. Um personagem, o Francisco de la Morte, é um coveiro que tem como tarefa manter os mortos lá dentro do chão, debaixo da terra, porque eles têm tendência, a fim de 2, 3 dias depois do enterro, levantarem-se e atacar tipo zombies. Mas são zombies simpáticos, não mordem, não comem. Aquilo é tudo muito mais onírico e surreal do que Walking Dead e similares. É um romance muito fragmentário, onírico, e às vezes também muito perturbador. A próxima escolha que trago é uma reação, diria eu, da ficção científica old school, daquela utopia da viagem espacial e da descoberta espacial, a dois livros que surgiram no passado, que é o Seven Eves, de Neil Stephenson, e o Aurora, do Kim Stanley Robinson. Dois livros que, se recordam, e também tenho lido sobre eles, que mandavam abaixo muitos dos grandes temas que alicerçam a EFC clássica. A viagem, a exploração espacial, a possibilidade de vida nos planetas, o facto dos humanos serem capazes de viver num ambiente hostil. E desmontaram muito bem todo esse esquema. Isto é uma reação. Aqui é mais uma vez a história da nave geracional, só que a nave geracional não é a nave em si. A nave está no espaço a vaguear, mas as gerações são as gerações de cientistas que, de geração em geração, têm que manter vivo os sistemas na Terra, o interesse do público, o financiamento, para que quando a nave, eventualmente, daqui a 3, 4 gerações, chegue ao seu destino, possa desembarcar os seus robozinhos que irão fecundar óvulos e fazer originar os futuros humanos colonizadores. Agora, uma coisa um bocadinho estranha. A Osprey é uma editora que tem o seu nicho de mercado nos fãs de militária. É conhecida por livros que detalham, ou até obedecem por pormenor as armas e os uniformes e isso tudo, e depois lançou esta coisa, que é a história das invasões nazis que poderão vir da base lunar secreta. O que eu gosto neste livro é que está contado no estilo mais deadpan possível. O autor, que é um dos tarefeiros da Osprey, conta aquilo tal e qual como se começa a falar das guerras napoleónicas ou do combate da Guerra Mundial. Tudo limpinho, com referências históricas, falsíssimas, como é óbvio, fotografias de Doctor, mas funciona. É um bicho estranho, um livro que se encontra mais na secção de história, mas de ficção pura. E brincar com todo o conjunto de prazeres culposos que eu tenho. Aquela coisa dos UFO nazis, etc. Passo agora a palavra à Cristina para falar um pouco sobre o Delaunay. Depois de ter sido massacrada literalmente pelo Barreiros durante meses para ler este livro, finalmente lhe peguei. O que encontrei foi um livro de horror, mas não é um livro de horror típico com sangue a esguichar por todo lado ou cenas macabras intensas. O que encontramos é um livro que utiliza um meio rural com os seus segredos sobrenaturais para nos apresentar um ambiente soturno que não é explicitamente horror. O que vão acontecendo são pequenos detalhes espalhados ao longo do livro, pequenas referências a bruxarias, mas muito subtis. O livro foi traduzido recentemente para português como O Santuário, enquadrado muitas vezes quase como um romance ou uma ficção religiosa, nem pensar. O que temos são reminiscências, por exemplo, o clássico of Men and Mice. Temos uma família extremamente religiosa que resolve dirigir-se a um santuário para curar o filho mais velho, um deficiente mental, mas pelo meio que vamos encontrando são os pequenos detalhes das bruxarias, as senhoras que recuperam silenciosamente maleitas de cegueiras, tudo num ambiente soturno de realidade bastante negra. Imaginem agora as tias fofinhas que entram na livraria e vêem um livro chamado O Santuário. Eu vou ler isto.
Ou seja, não é a Nossa Senhora que cura as pessoas. Não. Não. A seguir, um livro de direito. Este livro, efetivamente, tem sido encontrado nas secções de direito de várias livrarias, como livro técnico, não como livro ficcional. É um livro que, se eu não estou em erro, data de 74, foi lançado a seguir ao 25 de Abril, e foi apresentado também na sexta-feira no âmbito dos Contos Não Vendem. Sim, o Morales leu alguns excertos e falou extensivamente sobre a obra de Cruzeiro Seixas, que ilustra estes contos do Mário Henrique Leiria. Henrique Leiria também. Sim, Henrique Leiria. Terrível, não é? É um apelido comum. Na prática, o maior conjunto de contos que compõe este livro são efetivamente casos de direito, mas envolvendo espécies alienígenas com os costumes mais absurdos, numa espécie de ridículo à nossa própria sociedade e ao nosso próprio sistema legal, mas que aqui funciona muito bem em pequenas histórias curtas, fortes e totalmente dementes. Sabes, eu comecei a ler este livro agora e fez lembrar os contos do Stanislas Lem, porque ali qualquer coisa, não é? Toda aquela visão do indígena como algo surreal e onírico. Isso é para aí que ele se vira, sem lá ser competente tecnológica, claro. Certo. Ora, um clássico, claro. Sim, este livro é notoriamente um clássico, em Filho de Jacques France. Apresenta-nos um género de distopia, mas numa sociedade medieval, em que se sabe que existe tecnologia muito mais avançada, mas esta é proibida neste mundo. Este mundo privilegia sobretudo a produção manual, privilegia ao ponto de proibir qualquer técnica de reprodução, de cópia de documentos, cópia de produção massiva. O jovem, que é a personagem principal deste livro, começa-se a perceber muito cedo que vive numa distopia e encarna um herói mítico dessa mesma sociedade, consegue fugir ao mundo e apercebe-se da grande cabala económica que envolve toda esta intensa produção manual. Este livro foi publicado há anos e anos e anos atrás pela editora Panorama, com tradução, imaginem, do meu estimado e querido Eduardo Saló. Portanto, podem imaginar como é que está o texto e os parágrafos que faltam. É uma história, faz parte da história de terror da edição portuguesa de ficção científica. Enciclopédia Galáctica. Não sei se conhecia o Enciclopédia Galáctica. Exatamente. No registro totalmente diferente, Facas, de Valério Romão, é um livro pequeno, com 3 histórias pequenas, envolvendo facas. As facas, efetivamente, aqui muitas vezes assumem um papel, se calhar, mais metafórico, mas, em alguns pontos, conseguem ser potenciais elementos de terror que enclausuram, por exemplo, as almas das pessoas que acabam por falecer às suas mãos. É um livro bastante curto, não esperem encontrar uma típica história de horror, mas na prática é isso que acontece. Parece, vou só pedir que sejas um pouco mais rápido para que... Está bem, ou seja, o Envy of Angels faz parte também da série da Torcom. É o primeiro de uma série de livros que tem estado a sair, com cerca de 100, 150 páginas, mas é perfeitamente delicioso porque faz parte de uma sociedade secreta de catering em Nova Iorque e o serviço de alimentação é geralmente para espécies não humanas. Neste caso, ou neste primeiro caso, os demónios resolvem todos juntar-se num jantar gigantesco para prestar homenagem a um dos demónios mais velhinhos e querem um jantar hiper especial, bem preparado e bem condicionado. Ok, diz o serviço, não há problema. Bem, temos aqui a comida, nós trazemos a comida viva, vocês abatem-na e depois preparam-na. Qual é a comida a abater? É um anjo que está fechado dentro de uma jaula. É claro que a malta do serviço diz assim, mas não vamos matar o anjo. Coitado, o anjo não fala, o anjo só olha para eles com aquele olhar triste. Mas o anjo dá um dedinho e eles dizem assim, bom, ok, vamos fazer o seguinte, vamos preparar uma comida como se fosse carne de anjo, mas não é, somos nós a preparar. Mas como é? A que é que sabe um anjo? O anjo dá um dedinho, ok, eles cortam o dedinho ao anjo, isto sabe a galinha. Mas tem um gosto especial que é o chicken noodles, aquela galinha frita. Ok, mas
um gosto único, que têm que ir, não é propriamente aos McDonald's, é um sítio secreto onde as galinhas são preparadas para serem comidas e, portanto, eles têm que roubar toneladas de carne de galinha. Isto vocês nem imaginam como é que é o interior. Porque há uma galinha gigante, uma galinha imensa, gigantesca, que está constantemente o rabinho a sair aquelas tirinhas de galinha. Uma galinha monstruosa. E depois têm que servir aquilo exatamente. O único que consegue distinguir um pouco a diferença de gosto entre o cocó da galinha, que é estes noodles que todos nós comemos alegremente, e a verdadeira carne de anjo, porque eles tentaram poupar o anjo, é o demónio mais velhinho de todos. E depois eu não vos digo, mas o que é que acontece ao demónio velhinho quando finalmente descobre que foi aldrabado? E como é que eles se safam? Próximo livro, João? O próximo livro é o Smoke. Digamos que é uma distopia. Isto não sei se está aqui ainda alguma das senhoras das distopias. Eu gosto mais desta capa. Como não se consegue bem ver daqui, mas é um S. E o S é feito de fumo. Isto significa que em 1600 e picos o pecado tornou-se visível. O pecado depende da exalação do fumo da parte das pessoas. Sempre que vocês pensarem, eu vou partir a cara àquele tipo. Que chatice, eu já não posso ouvir aquele que está ali sentado. Nós começamos a exalar fumo pelos poros, pela boca, pelos olhos. Há vários tipos de fumo. E geralmente, se estamos próximos de outra pessoa que está a exalar fumo, é como os memes. Começamos também a ficar com os mesmos sentimentos e as emoções. Isto é passado no século XIX, num colégio interno de putos, onde eles estão a ser treinados para controlar as emoções da maneira mais rigorosa e absoluta. Há uma cena formidável onde os putos fazem uma visita de estudo a Londres. Londres praticamente já não tem governo, é só fábricas. As fábricas exalam fumo cinzento. Todas as pessoas estão sujas de fuligem. E há sociedades secretas que tentam raspar a fuligem para fazer drogas alucinogénicas, porque toda a gente está porca e está suja. Praticamente os colarinhos das pessoas estão todos cheios de castanhos e pretos de fuligem. Até que se descobre um indivíduo, ainda não cheguei ao fim do livro, que está branco por dentro, portanto significa que ele não tem emitido fuligem. Toda a história foi controlada e foi dirigida, até a própria Bíblia foi modificada. Ou seja, a Bíblia foi reescrita para dizer que quando Adão e Eva comeram da maçã, começaram a exalar fuligem. É treta, é uma conspiração ao nível planetário. Mas a ideia de uma Londres absolutamente negra, coberta de sarro, é perfeitamente assustadora. Supostamente isto seria um jornal. Não é. Ou seja, o livro é denso, obscuro, sinistro e tem uma escrita absolutamente maravilhosa. Ou seja, nunca gostei tanto de ver sarro, porcaria, fuligem e corpos mal lavados como neste livro. Super Extra Grande. E viva... espanhol. Cubano. Super Extra Grande é de um Ios, que é um dos divergentes escritores de ficção científica de Cuba. A ideia do Super Extra Grande é perfeitamente fabulosa, porque é a história de um indivíduo que cura e trata de super, giga criaturas extraterrestres. Ele trabalha com duas sócias, uma semi-humana, outra completamente extraterrestre, que estão apaixonadas por ele, e ele é racista como um raio, e dizem, não me toquem, vocês são horrorosas, pá. E elas ficam sempre muito deprimidas. Finalmente ele é obrigado a salvar essas duas, porque entretanto se separaram da companhia, e foram presas mais um embaixador extraterrestre, dentro de uma, digamos, amiba gigantesca, mas uma amiba tem quilómetros. Portanto, ele tem que penetrar dentro do sistema vascular da amiba e percorrer o visco da amiba até conseguir salvar o embaixador e a outra. E a ideia de entrar dentro de uma amiba através de uma nave espacial, claro que faz uma referência secreta ao Templo do Passado, um livro que eu vos recomendo, de um senhor francês. Mas é perfeitamente demais. Ou seja, eu penso, se os raios dos cubanos conseguem escrever ficção científica tão divertida e tão elaborada, e o texto está escrito numa espécie de mistura entre o espanhol, o inglês, o francês e a nova língua. Portanto, as conversas entre eles são absolutamente estranhas, mas a edição inglesa conseguiu apanhar isso muito bem. Ou seja, com um bocadinho de esforço, vocês percebem o que eles estão a dizer. Próximo livro? O próximo livro é o Fisherman.
É também um dos grandes livros de terror deste ano. Portanto, imaginem que abaixo da realidade, abaixo da estrutura do planeta, existe um oceano. O oceano da noite, onde vai desaguar o Estige, o rio que transporta as almas dos mortos. E que existe, digamos assim, uma espécie de ocultista cuja opção é descer ao interior do Estige e caçar o Leviathan. Não se esqueçam que o Leviathan é uma das criaturas demoníacas mais gigantescas que vocês possam imaginar. Ele tem escalas e, portanto, há portais ou portas que se foram abrindo e na altura onde estão a criar, digamos assim, as bacias aquáticas da nova represa que vai alimentar Nova Iorque a meio do século XIX, ele consegue meter-se e imiscuir-se com os engenheiros e consegue depois oferecer almas, porque ele também, se é pescador, ele pesca as almas dos mortos e diz a uma pessoa: tu ajudas-me, eu trago a tua mulher morta. Só que os cadáveres que ele traz do abismo são perfeitamente sinistros. E a mulher morta de uma família que anda atrás das crianças diz assim: quero os meus filhos. E está completamente, porque ela saiu do chão, está completamente torcida porque ela suicidou-se. Portanto, parte do corpo está todo partido. Essa é a parte do século XIX. Depois há uma parte do século XX, dois amigos pescadores que estão também obcecados porque as mulheres morreram, ouviram esta história no passado e vão pescar ao rio. E, evidentemente, que encontram o abismo. Eles pescam os Leviathans para depois de um restaurante e taste like chicken? Capturado não é para o comer, é para exigir coisas. E no abismo está o Leviathan meio pescado, cheio de ganchos, mas ganchos gigantescos, daqueles ganchos que são superiores a uma âncora de um paquete. E está preso à praia. Vou ter que prestar a sessão porque estamos a 10 minutos de terminar. Portanto, Barreiros, próximo livro, Mongrels. O Mongrels, eu digo rapidamente, é a história de uma família de lobisomens na Grunilândia americana. Grunilândia americana, ok. Pensei que portanto, é uma família de grunhos. Há um ponto que só aos 14 anos é que fica lobisomem, mas houve as histórias do avô e o avô está sempre a meio transformar em lobisomem. Aliás, toda a família anda-se a morder uns aos outros. Mas é deliciosa a história da família de grunhos, perfeitamente assumidos que são lobisomens. Já percebi. São assim uma espécie de lobisomens vadios. Sim. Ok, eu creio que gostarias de falar mais sobre este, que é o Metaquine. O Metaquine são 2 volumes de um escritor francês, perfeitamente genial. Eu fui professor durante 35 anos e imaginei para sempre que uma das drogas para pacificar os chatos dos meus alunos que andavam a subir pelas paredes e a libertar gases e a tentar entrar 20 ao mesmo tempo pela mesma porta seria utilizar esta droga maravilhosa. É uma espécie de Ritalina, super giga Ritalina. Quem tomar essa droga e quem a assumir praticamente fica simpático, muito colaborante, muito sossegadinho, muito amigo das outras pessoas. Vamos ser todos amigos, vamos participar nisso. Mas o problema é se, por exemplo, a droga também é dada aos professores. Eu lembro-me de alguns colegas que também eram todos muito queridos e muito fofinhos e que diziam que tudo isto é extraordinário, todas as tutorias, porque nós tínhamos de tomar conta de putos mal comportados e sermos os tutores deles. Mas imagine, e eles diziam: isto foi um sucesso gigantesco. Não foi nada. Mas imaginem que toda a gente tem Metaquina, todas as turmas se portam bem. Podes só voltar um bocadinho atrás? Claro. Estou a ver aqui este desenho. Em cima é a turma dos meninos mal comportados, cinzento. Em baixo, alegremente, é a turma dos meninos bem comportados. Mas agora imaginem que nesta turma há um puto mal comportado e com déficit de atenção. Está sempre a pensar num mundo de fantasia que não quer tomar um Metaquina. Imaginem um indivíduo que é o pai dele, ou seja, o padrasto, que trabalha numa empresa e cujo maior sonho dele é massacrar toda a gente da empresa com uma AK-49 e com granadas. Ou seja, se eu tomar isto, eu já não quero massacrar ninguém. É chato, não tomo. Imaginem a mulher desse que está na realidade virtual presa na nuvem, com o corpo a consumir-se já há anos e anos e anos e não quer saber da família. Se arrancam à realidade virtual e para voltar com a ajuda da Metaquine, é perfeitamente chato. O Rouillet conseguiu fazer vários sites na net onde ele explica a função do remédio. Estão a ver aí a caixinha do remédio. Tem a fórmula química, tem as funções, as contraindicações. É perfeitamente delicioso isto.
cada um dos capítulos do livro do Metaquimi, são 2, é escrito numa linguagem completamente diferente destas várias personagens. O estilo é todo ele denso, é perfeitamente fascinante, ou seja, é só rir, mas o livro é denso, é complexo, mas de qualquer maneira é uma absoluta delícia. Não percam isto, quem ler francês, compra os Metaquimis e seja muito feliz. Pronto, agora vou entrar em modo professor Barcelo, vou assim acelerar muito rapidamente. Outras sugestões. O Ayrton Civil do António Macedo, dispensa apresentações. Se viram o filme Os Amigos da Meia-Noite, leram este filme. Mas o que me surpreende neste filme é o que é que Macedo conseguiria ter feito nos anos 80 se tivesse acesso aos meios tecnológicos digitais que há hoje para efeitos especiais, porque o livro tem uma imagética fabulosa. Uma surpresa interessante, aqui dica da Cristina, que encontrou, não foi numa secção de livros técnicos, mas não? Não, este estava na secção técnica. Que é um livro de ficção científica galega, que é complicado nós, à medida que o lemos, apercebemos que está em galego, porque é quase igual. Não são histórias fantásticas, não são histórias fabulosas, são até histórias muito, muito clássicas, mas leem-se muito bem. E é um pouco expandir aquela coisa rara que é a ficção científica em língua portuguesa, estendendo um pouco ao espaço galaico. Uma surpresa interessante também, um livro absurdista sobre um homem que vai passar férias a uma casa chamada Transilvânia na Trafaria, com uma criada lúbrica, uma senhoria de fugir, vampiros que são anti-gays, eles só mordem virgens, e uma escada de acesso ao primeiro andar que está sempre bêbada, ou então de ressaca. Uma excelente surpresa que não vai encontrar em lado nenhum, porque é muito complicado entrar este livro. Um pouco também na onda do fantástico tradicional, o Macunaíma, do brasileiro, que é a viagem do anti-herói, porque é um personagem abjeto que só faz porcaria e com isso safa-se. Não muito, mas safa-se. Como eu sou um bocadinho pedagógico, como diz o Rogério, gostaria de trazer um livro de não-ficção. Eu estava a pensar em trazer um livro sobre cultura cibernética e evolução do termo cibernético, desde que o Norbert Wiener o inventou nos anos 40, mas preferi ir à base que é trazer este, o The Information. No fundo é um pouco a história de como nós codificamos o mundo, como é que nós, através da linguagem, à partida e depois através de tecnologias, codificamos e alteramos a nossa percepção sobre o mundo. Cristina, pedi também que fosses breve. Começo com uma referência que não é a primeira vez que está no fórum, inclusive já tinha sido falado pelo João Barreiros e foi falado na sessão de jogos anterior. É de realçar, no entanto, que ele foi finalmente publicado em português pela Antígona e é uma distopia em que nos apresenta uma sociedade altamente militarizada, onde um cientista consegue o último ponto de controlo, ou seja, saber tudo aquilo que as pessoas pensam, até aquilo que nós próprios não admitimos perante a nossa consciência. Num registro totalmente diferente de Atrocity Archives, é um livro hilariante, é um livro passado numa realidade em que as leis da física não se aplicam e onde pode abrir ao nosso lado um buraco de onde saem tentáculos e nos raptam para um outro mundo repleto de nazis que estão lá há 50 anos a tentar planear uma nova invasão. O que temos aqui são personagens geeks, informáticos, com alguma prática de agente secreto. Se me recordo, aquilo é uma espécie de gabinete burocrático. Sim, depois tem a parte burocrática, que é o que acontece nas grandes empresas, é que normalmente estão repletas de burocracia até à exaustão, ao ponto da loucura. E o que acontece aqui é que a pessoa responsável por essa burocracia enlouquece literalmente toda a gente. E não se esqueçam de se eles estão a programar no computador exorcismos, se eles se enganam numa vírgula, o exorcismo dá para o torto e podem ser devorados pelos grandes antigos. Exatamente. E se apanham choque elétrico também podem ser possuídos. Próximo livro? Próximo livro. O Gigante Enterrado é um dos livros que mais causou polémica recentemente, não por causa do seu conteúdo, mas por causa da repulsa do autor em admitir que possa ser enquadrado no fantástico. Na prática, o que temos é uma história de um casal idoso que se apercebe que pouco recorda de toda a sua vida. Lembra-se de ter tido um filho, não se recordam porque é que estão separados, resolvem finalmente pegar na trouxa e percorrer o país. Ao percorrerem o país encontram uma névoa de perda de memória
em que ninguém se recorda sequer da criança que está perdida há 3 dias na floresta. A memória desapareceu, é tudo bastante superficial. A parte fascinante é a forma como estes 2 idosos se relacionam, como apesar de não se recordarem toda uma vida juntos, permanecem lado a lado na busca do filho perdido. Next. O livro de Zoran Zivkovic foi lançado este ano na Feira do Livro, o autor esteve cá. De realçar que a palavra na língua original é uma palavra feminina, ou seja, quando o autor está a descrever a forma como um leitor desgasta o livro, como o rasga sem pudor e como o passa aos amigos, existe toda uma dupla leitura pelo facto da própria palavra ser uma palavra feminina. Depois desta apresentação, o autor passa por desconstruir todo o mundo editorial, ou seja, desde o trabalho do escritor, com uma perspectiva bastante cómica, talvez até absurda, para ridicularizar totalmente os prémios literários que são construídos à medida das grandes editoras, mais com fins comerciais do que efetivamente de destacar o trabalho de alguém. E o livro é todo hilariante e é todo neste registro totalmente... Agora, num registro muito acelerado, antes que o Rogério comece a invocar demónios lá no espaço com linhas de código erradas. Barreiros, banda desenhada? Banda desenhada, descobri isto quando fui à Espanha. São 8 volumes, que é as aventuras do Capitão Torrens. Este primeiro chama-se Os Horizontes Distantes e só aos poucos fui percebendo a genialidade da história. Imaginem um senhor de Madrid que resolve, burocrata, que resolve criar na cave do apartamento, do prédio onde vive, um pequeno jardim, ou seja, do tamanho do tampo de uma mesa, onde põe uma tacinha com água, põe lá um bonsai e depois arranja 2 bonequinhos de plástico para pôr ao lado do bonsai. E os bonequinhos um belo dia estão ativos. Bem, evidentemente é Adão e Eva. Portanto, ele diz nunca comer os frutinhos do bonsai. Mas eles dizem, mas é tão giro os frutinhos, etc. E eles acabam por comer, ele diz assim, vocês estou lixado convosco, vou-me embora. E eles ficam sozinhos na casa. Evidentemente que começam a expandir-se da plataforma da mesa para o chão e depois para a outra ponta da mesa. Sem que ele dê conta, ao fim de alguns meses de ausência, eles têm um universo inteiro na cave. Ou seja, já se reproduziram, já criaram civilizações, já têm pirâmides. Evidentemente, os animais que eles controlam são moscas, baratinhas e libelinhas. Mas, de qualquer maneira, há umas cenas logo no início, porque a realidade só é descoberta depois, onde eles vão para um deserto e veem uma torre gigantesca que nós dizemos assim, caramba, isto é uma perna de uma mesa. Vejam a perspectiva de uma criatura minúscula deste tamanho perante um universo gigantesco que é uma cave, e a partir daí é todo um universo. Só que há uma explosão de gás, o prédio desaba, o indivíduo que está fora morre com um ataque cardíaco e, portanto, toda a cave fica isolada para se desenvolver cada vez mais e mais e mais em universos cada vez mais estranhos. A conclusão lógica é que o nosso universo pode ser uma cave na garagem de um burocrata. Próximo, Lantern City. Lantern City, a história... Vou passar para este slide que eu acho que tem mais impacto. Praticamente a história, já sabem como é que é. O universo é em andares, em cima vivem os ricos e os famosos em dirigíveis ou no topo dos prédios, cá embaixo, nas zonas mais tóxicas, vivem evidentemente os trabalhadores. É a história de uma revolução. Há um indivíduo que vive nas caves e no submundo consegue matar um soldado cyborg, vestir-lhe o fato e ascender até ao topo. Como não se veem as caras, também não sabem quem é quem. São apenas soldados e executores. O uniforme, não sei se vocês veem aí atrás, é qualquer coisa de fabuloso. E para que ele não dê nas vistas, evidentemente tem que atacar os antigos colegas. Ele está a trabalhar como agente secreto, ao fim e ao cabo tem que oprimir os amigos e os colegas. É uma ideia deliciosa. Já saíram 2 volumes, os desenhos são absolutamente extraordinários, mais que a história, mas vale a pena ter o livro pelos desenhos. É francês, certo? Não é americano. Ok. Parecia-me um pouco dentro daquela tradição do steampunk francês. Lupus? O Lupus saiu finalmente na edição composta pelos 4 volumes. É francês este. É um dos primeiros livros do
agora falta-me o nome do senhor, mas deve estar aí. É uma história intimista de duas pessoas que viajam numa astronave através dos vários planetas para apanharem droga e se charrarem e pescarem monstros e contactarem com o submundo. Fazem negócios e aldrabices, mas é contada à maneira francesa, ou seja, é uma história intimista de paixões não realizadas, com um texto poético e interior. Ou seja, como é que imaginem uma saga gigantesca à Jacques Vance, com um diálogo intimista à francês. Tem muita piada, mas não percam isso. E este, finalmente, praticamente o álbum é composto por várias páginas com um desenho gigantesco. Os desenhos do indivíduo são absolutamente fabulosos. São 4 ou 5 histórias do imaginário do Grimm, onde depois se reúnem e conseguem convencer um puto que, no fim e ao cabo, são sociáveis e podem viver nos sonhos e no imaginário do puto. Cada uma das histórias acaba sempre da mesma maneira, até que todas elas são juntas no fim, onde o puto sonha e reúne todos os monstros, ao fim e ao cabo, no seu imaginário. E finalmente pode crescer. Ou seja, não tendo medo dos monstros, já não tem medo do futuro. Volto a mim próprio, então. Uma reedição de um clássico que eu pensava ser algo nostalgista e que, não valeria muito a pena porque a parte dos clássicos envelhece mal e estava enganado. É uma excelente surpresa, um grafismo excepcional. Um destaque para uma publicação que está a tentar ocupar o espaço entre publicação tradicional e fanzine, que é a H-Alt. Eu destaco mais pelo caráter que tem no sentido de procurar dar voz aos novos talentos, o que se traduz em momentos excepcionais e momentos muito de juvenília. Mas esse caráter acho que é de valorizar e trouxe esta como exemplo desenhada. Uma história sobre teoria do caos e complexidade, o mais abstrato possível, numa cidade de Nova Iorque em que a questão da Butterfly Effect se torna real com base nas investigações científicas. Uma Space Opera Old School, da Image. A Image aposta imenso em Space Opera. Não é uma coisa erudita, é apenas divertido para quem gosta de Space Opera. Cristina, por favor. Da mesma editora da Image, chega-nos uma das mais recentes séries de ficção científica em banda desenhada, Descender, que para mim foi eu li como sendo um bocado o cruzamento da inteligência artificial com o Battlestar Galactica. Ou seja, temos a inteligência artificial retratada como personagem principal numa criança, ou seja, um pequeno robô de companhia infantil que é capaz de ser empático, à semelhança da inteligência artificial, e temos uma revolta de robôs que resolve distanciar-se da humanidade e criar a sua própria sociedade à parte. Um pormenor que eu estou a gostar muito do Descender é a forma como o estilo gráfico se tenta afastar daquele academismo classicista do futurismo old school que está batidíssimo, não é? Sim. Porque a FC tem este handicap. Quer sempre olhar para a frente, mas a iconografia olhar para trás. Posso avançar? Sim. Só uma nota. O Descender vendeu os direitos para o filme antes de ser posto à venda. Oh dear. Should we be worried? Sim. Be afraid. Pronto, lá são aquelas, há uma vinheta que eu acho fabulosa, que eles chegam a uma cidade futurista, mas não vemos nada, somos assim um espaço azul. É a nossa imaginação que vai preencher aquilo tudo. Isso é fabuloso. Já estou a imaginar um CGI fabuloso, cheio de pormenorzinhos na versão cinematográfica. É só esboço, ou seja, as linhas são bastante vagas e é para a nossa leitura que vai construir. É o guardelismo puro. Não é? Próximo livro que falar? Um registro bastante diferente, Parque Chaz apresenta-nos um bairro numa cidade de Buenos Aires, uma espécie de triângulos das Bermudas, onde aparecem e desaparecem meios de transporte, metros, carros, onde acontecem sucessivamente fenómenos estranhos e onde o próprio autor se retrata a ele próprio, se projeta na história, numa primeira fase recolhendo histórias dos moradores, numa segunda fase perseguindo uma febre fatal numa série de universos paralelos, onde encontra Borges, onde encontra o Prado, ou Corte Maltese, exatamente, Isto é uma edição daquela caça-fantasma que o Levar está a fazer, certo? Porque exatamente. Está a ser um marco na banda desenhada portuguesa. Gostei principalmente do monstro dos esgotos, que é muito bom, fofinho, porque lhe deram um brinquedo do carrinho de lata há muitos anos atrás, e portanto ele adorou brincar com o carrinho de lata e portanto é muito amigo das pessoas. Mas é um monstro viscoso Lovecraftiano, acredita?
Isso é uma espécie de Rosebud Lovecraftiano. Witches é uma banda desenhada de horror que usa essencialmente o terror num cenário rural, num cenário primitivo, escuro, em que os habitantes da vila se baseiam nas bruxas que vivem nas árvores para tentar contornar as leis da natureza, ou seja, viverem mais tempo, deixarem de ter maleitas, mas com um pequeno preço. Sacrificam os próprios familiares a estas bruxas sanguinárias e cegas. Sim, por acaso, estava a reparar que era do Scott Snyder, depois daquilo que fez ao Batman, que é excelente, diga-se de passagem. Portanto, isto deve ser também de tremer, no bom sentido. Creio que estamos mais um livro de Cristina, Fragmentos de Enciclopédia Délfica. Fragmentos de Enciclopédia Délfica faz-me recordar um pouco a Guerra de Elevação do David Green, no sentido em que a humanidade eleva duas espécies de animais à ciência, à consciência, à inteligência, neste caso os chimpanzés e os golfinhos. O que acontece aqui é que o autor utiliza estas duas espécies como metáforas da própria história da civilização humana, colocando-os como elemento alienado para expressar o racismo, para expressar uma série de acontecimentos históricos na humanidade. Isto eu assumo que seja uma banda desenhada para crianças, tipo Donald, certo? Utiliza a mesma premissa, na prática, utiliza a mesma premissa que uma série de histórias infantis fofinhas. Uma criança vai ter um reino encantado com várias cores, florzinhas, docinhos, coisinhas fofinhas, onde tem que fazer uma missão de uma semana. O que acontece é que Gertrude não tem de jeito nenhum para puzzles e rimas e 27 anos depois continua neste mundo. O que é que poderia acontecer a qualquer pessoa que tivesse muito tempo? Vira psicopata e começa a comer tudo o que lhe aparece à frente. Inclusivamente estes seres fofinhos. E o Coppers, portanto, leiam isto com um sotaque Cockney. Isto tem toda aquela linguagem típica dos contos infantis, fofinhos, queriduchos, e depois tem uma senhora sanguinária de 27 anos que manteve a aparência infantil a comer e a matar tudo aquilo que lhe aparece pela frente. Para terminarmos, creio... desculpa. São os meus ódios. Os ódios. Ou seja, odiei este. E porquê que odiei este? Ao fim e ao cabo, a ideia parece-me interessante. É uma plataforma de petróleo ao norte do Canadá que foi desativada e agora é um conjunto de torres e de prédios gigantescos onde vivem os capitalistas. Isto é a história de uma rapariga que tem a cara toda marcada de manchas, e daquelas manchas que tornam as caras impossíveis de identificar, mas que toda a gente a vê como normal porque as pessoas usam óculos virtuais, portanto não sei por que raio que ela tem manchas na cara. Ela é contratada porque é especialista em combate para proteger um filho de uma família capitalista, mas está sempre a levar pancada e a ficar toda partida aos bocadinhos, portanto não sei o que é que ela tem de especial para conseguir fazer isso. Ou seja, o filho dos capitalistas está a ser treinado por ela em artes de combate e o capitalista mora, quer ao fim e ao cabo fazer o download da personalidade dele na cabeça do rapazote, mas também não se percebe muito bem porque é que ele teve este trabalho todo a fazer isso. Além do mais, do futuro vêm emissões da Big Singularidade que diz que o puto vai ser sujeito a um homicídio, provavelmente um homicídio da parte do pai. Mas nada disto tem a gota com a perdigota, ou seja, é pretencioso, é chato, é repetitivo. E a pessoa diz o quê? Mas passamos deste momento para outro momento completamente diferente. Há saltos narrativos tremendos, não se entende. Ou seja, deem este livro a um pobre se o tiver. Mas o pobre não vai poder comer o livro. Não, mas a CMU também, curiosamente, o Ars Technica falou muito bem deste livro, mas eu só li a crítica na diagonal. Pronto, a Cristina este ano não tem ódios, está muito simpática. E eu também não tenho ódios, mas tenho uma desilusão. Não, tenho ódios demasiados. Ok, não quero entrar aqui nos pormenores, a plateia, pronto, too much information. Este não é o pior livro que eu li este ano. O pior livro que eu li este ano é uma história autêntica portuguesa, memorável. Não vou dizer que livro é que é, fiquemos por The Thing That Should Not Be Named, mas é memorável. Mas é memorável por ter um capítulo inteiro dedicado a Bocage e William Beckford nas caves do Nicola, rodeados de angolanos musculados, bem fornecidos e no chão coberto de sêmen. Mas não é desse livro que venho falar agora. Venho falar do livro que me desiludiu, que é o Welcome to Nightdale. Welcome to Nightdale é um podcast fabuloso.
E quando foi expandido para o livro, pareceu-me interessante. Apanhei o livro naquele site que faz na NetGalley, e quando o li foi uma desilusão. Porque o que dá gosto ao podcast é a oralidade, é o contar a história, é os trejeitos, os efeitos sonoros, o próprio tom de voz. Expandir isso para um romance clássico não funcionou. Creio que terminamos. Vocês estão a chorar e a pedir mais, mas não há mais. Só para o ano. Haverá mais, como sempre a Cristina e eu colocaremos esta listagem nas nossas páginas, também no Fórum Fantástico, e agora convido-vos a permanecerem sentados ainda mais um pouco para a apresentação do Galaxy-Man de Luís Filipe Silva, que é um clássico editado da FC Portuguesa. Obrigado pela atenção. E nós despedimos da Portugal.